Davi foi ungido, o óleo escorreu, a palavra foi liberada, mas o cenário continuou o mesmo. Nenhuma porta se abriu, nenhuma trombeta soou, nenhuma mudança aconteceu do lado de fora. E talvez esse seja o momento mais confuso da caminhada com Deus. Quando o céu já falou, mas a terra ainda não respondeu. Davi carrega uma promessa real, viva e poderosa, mas aos olhos de todos, ele ainda é apenas um pastor esquecido no campo. E aqui nasce a grande pergunta. Se Deus já escolheu, por que ainda não aconteceu? Esse vídeo não é sobre o trono, é sobre o intervalo. O espaço silencioso entre a unção e o cumprimento. Porque é nesse intervalo que muitos perdem a fé. E é exatamente ali que Deus forma quem Ele vai levantar. Se você já recebeu uma promessa e sente que nada mudou, essa história também é sobre você. E o que Davi faz nesse tempo vai definir tudo o que vem depois. Depois da unção, nada muda por fora. Davi não recebe roupas novas, não é levado ao palácio, não ganha posição, título ou reconhecimento. Ele volta para o campo. O mesmo sol queimando a pele, o mesmo cheiro das ovelhas, o mesmo silêncio, que só quem vive longe dos holofotes conhece. E aqui está uma verdade que quase ninguém ensina. A promessa de Deus não nos tira imediatamente do lugar simples. Pelo contrário, às vezes ela nos devolve exatamente para lá. Porque Deus não está com pressa de mudar o cenário. Ele está comprometido em transformar o homem. No campo, Davi aprende a cuidar do que não fala. Aprende a proteger o que não pode retribuir. Aprende a ser fiel sem plateia, sem aplausos, sem recompensa imediata. É ali que o caráter começa a ser moldado de verdade. Quando o leão aparece, não há testemunhas. Quando o urso ataca, não há ajuda. Só Davi e Deus. Essas batalhas não entram nos livros de história. Não são cantadas, não são celebradas. Mas são elas que constroem o homem capaz de enfrentar Golias mais tarde. Porque quem não vence o leão no secreto, não sustenta o gigante em público. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você sabe que Deus falou. Você sentiu a promessa. Você foi marcado no espírito. Mas nada parece ter mudado. Você ainda está no mesmo lugar, na mesma rotina, com as mesmas responsabilidades simples. E isso começa a gerar uma pergunta silenciosa no coração. Será que Deus esqueceu de mim? Não. Deus está treinando você. O campo não é atraso. O campo é escola. É no campo que aprendemos a ouvir a voz de Deus sem interferência. É no campo que o orgulho morre. É no campo que a dependência nasce. Quem despreza essa fase, quebra na próxima. Porque o trono exige estrutura interior. E Deus nunca coloca alguém em posição alta com um coração frágil. Se Davi tivesse ido direto ao palácio, ele teria sido apenas mais um jovem impressionado com poder. Mas porque ele ficou no campo, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. E isso muda tudo. O campo não muda apenas a rotina, ele revela o coração. É no campo que Davi descobre quem ele é quando ninguém está olhando. Sem plateia, sem aprovação, sem reconhecimento. Ali não existe imagem para sustentar, só verdade. No silêncio das noites, Davi aprende a conviver consigo mesmo, com seus medos, com suas dúvidas, com suas orações não respondidas imediatamente. E isso é essencial, porque muitas pessoas até querem o que Deus promete, mas não suportam o ambiente onde Deus forma. No campo, Davi não finge fé, ele vive fé. Quando a ameaça surge, não há tempo para discurso bonito. Ou ele confia em Deus, ou perde tudo. É nesse lugar que nasce algo invisível aos olhos humanos. Convicção espiritual não é coragem baseada em força física, é coragem construída na dependência. Davi aprende que não está sozinho, que Deus vê quando ninguém vê, que Deus age quando ninguém aplaude. E isso cria raízes profundas, raízes que não se formam em ambientes rápidos, nem em lugares de conforto, mas em processos longos, repetitivos e silenciosos. Talvez você esteja vivendo esse tipo de fase. Dias que parecem iguais, orações que parecem não sair do lugar, uma sensação de estar parado, enquanto outros avançam. Mas o campo não é estagnação, é preparação invisível. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está alinhando emoções, curando intenções, quebrando expectativas erradas.
porque quem sobe sem raiz cai na primeira tempestade. Davi está criando raízes no secreto. Raízes de fé, raízes de obediência, raízes de intimidade com Deus. E quando o vento forte chegar, ele não vai cair. É por isso que Deus não tem pressa. Porque o que ele vai confiar a Davi exige alguém inteiro por dentro. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Deus se importa mais com quem você está se tornando do que com onde você ainda não chegou. Enquanto Davi cuida das ovelhas, algo começa a se mover longe do campo. Ele não sabe, ele não percebe, mas o cenário está mudando, porque quando Deus decide cumprir uma promessa, ele não precisa da nossa força. Ele organiza as circunstâncias. No palácio, Saul começa a ser atormentado. A paz vai embora. O vazio cresce. O trono existe, mas sem descanso. E aqui está um princípio poderoso. O mesmo Deus que prepara Davi no campo está permitindo que o palácio entre em crise. Nada é por acaso. Nada é improviso. Deus nunca chama alguém sem antes criar o espaço necessário para que esse alguém seja recebido. Enquanto Davi aprende a tocar harpa no silêncio, o palácio começa a precisar exatamente disso. Alguém que traga paz, alguém que carregue presença, alguém que tenha intimidade com Deus. Davi não se oferece, ele não se promove, ele não corre atrás da promessa. Ele apenas permanece fiel. E isso muda tudo. Muitas pessoas perdem oportunidades porque tentam forçar portas. Mas Davi nos ensina algo diferente. Quando Deus decide abrir uma porta, ela se abre no tempo certo, do jeito certo. E ninguém consegue impedir. Talvez você esteja vivendo uma fase parecida. Você está sendo preparado, mas não vê movimento nenhum. O que você não sabe é que Deus já está mexendo em ambientes que você ainda nem conhece. Portas estão sendo alinhadas, pessoas estão sendo inquietadas, situações estão sendo criadas. Tudo para que, no momento certo, aquilo que foi gerado no secreto encontre o lugar onde deve ser revelado. E se essa mensagem está falando com você agora, se você sente que está nesse tempo de preparo silencioso, deixa o seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa palavra. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Aqui nós caminhamos pela Bíblia com profundidade. Mensagens verdadeiras e histórias que se conectam com a vida real. Porque o que Deus faz no secreto nunca termina no secreto. Davi ainda não sabe, mas o campo está prestes a encontrar o palácio. E o próximo passo dessa história vai mudar completamente a trajetória dele. O campo ainda é o lugar de Davi, mas já não é o destino final. Algo mudou, mesmo que ninguém tenha anunciado. Mesmo que Davi ainda acorde com o mesmo cenário ao redor. Porque quando Deus decide agir, a transição começa antes da mudança visível. A promessa continua de pé, a unção ainda está sobre ele. E agora, o mundo ao redor começa a se alinhar silenciosamente. Davi não percebe, mas o que foi construído no campo já está sendo requisitado em outro ambiente. A harpa que ele toca para Deus vai acalmar um rei atormentado. A fé que ele desenvolveu no anonimato vai sustentá-lo diante de desafios maiores. Nada foi em vão. Cada noite solitária, cada oração sussurrada, cada batalha invisível, tudo está prestes a encontrar sentido. Mas aqui está o ponto decisivo. Antes do trono, existe um confronto, porque toda promessa verdadeira é testada antes de ser estabelecida. Davi não será chamado apenas para tocar. Ele será exposto a um ambiente de tensão, injustiça, inveja e pressão. E é nesse cenário que a fé treinada no campo será colocada à prova diante de todos. No próximo vídeo, a história dá um salto inesperado. Davi sai do anonimato e entra em um conflito que ninguém escolheu enfrentar. Um gigante se levanta, uma multidão se cala, e o pastor esquecido é chamado para um momento que vai mudar o curso da história. O campo ficou para trás. A guerra começa agora.